Olá! 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 A gente é do Colégio Unifem e vamos apresentar a vocês uma videoaula sobre o romantismo. Flex, time to impress. Come and climb in my bed. Don't be shy, do your thing. Put all in my head. I wanna flex with you, baby. I'm tryna chill with you, don't feel with you. I'm flexible, baby. O romantismo foi um movimento artístico literário que teve muita influência no século XIX e ele influenciou principalmente nas artes e na literatura. O contexto histórico do romantismo envolveu a proclamação da independência, o período de regência e a chegada da família real no Brasil. No contexto histórico da Europa, a revolução da imprensa foi... Os livros começaram a ser impressos e divulgados para a população, deixando de se tornar um artigo de luxo e tendo maior facilidade para a população. No final do século XVIII, o alemão Gutenberg ele inventou a máquina da tipografia, que facilitou os jornais da época e a propagação da literatura. Pois antes, como que o processo de literatura para a população era feita através da escrita, a máquina da tipografia aumentou o número de folhetins. Com a criação da tipografia, possibilitou os folhetins chegarem a um público maior da época, ficando mais fácil a informação. Com a revolução da imprensa, a maior característica do período moderno foi a popularização do artefato, podendo assim fazer com que a literatura chegasse ao maior número de pessoas. A vinda da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, significou o processo da independência da colônia. O período compreendido entre 1808 e 1836 é o período de transição de quando a família real portuguesa chegou no Brasil e trouxe consigo várias mudanças. Além de trazerem a corte, também trouxeram muitas mudanças no sentido literário, cultural. Houve também a mudança de foco artístico e cultural, da Bahia para o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia. Com a vinda da família real, os livros começaram a poder ser impressos pela imprensa régia, sem ter prévia autorização de Portugal. Considera-se que o período romântico no Brasil inicia-se em 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, e vai até o ano de 1881, com a publicação do romance realista Memórias Póstumas de Brás Cubas, por Machado de Assis. O desenvolvimento da literatura brasileira propriamente dita aconteceu com a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro. A insatisfação das classes dominantes com o grande desenvolvimento artístico e cultural com a chegada da família real proporcionou que surgissem tentativas da independência da metrópole, mais tarde adotada por Dom Pedro I como independência do Brasil. Outro aspecto importante é a relação com a escravidão dos negros. O Brasil era uma das poucas colônias americanas que ainda adotava o sistema econômico de escravidão. O romantismo tinha como características o verso livre, prosa, poesia e também tinha uma hipervalorização dos sentimentos. O culto à natureza também passa a ter grande importância, pois ele é visto como uma inspiração, uma visão dos artistas. E nos romances góticos, a natureza tem um papel fundamental, pois é nela que acontecem aqueles momentos de trama, de suspense e dá um certo valor à obra. Os principais fundamentos do estilo romântico são a liberdade de expressão, o egocentrismo e o nacionalismo. Podemos citar como alguns conceitos importantes do romantismo o nacionalismo. O nacionalismo foi a vanglorização da cultura do país, dando algo mais lindo, algo mais puro, algo mais como fosse de contos de fado, como fosse algo ideal para aquele país, transmitido na literatura. O eurocentrismo foi uma característica também do período, que foi a ideia de como que a Europa tinha o maior grande de literatura, os outros países que foram colonizados, como o Brasil, a África, tiveram também algumas ideias, como por exemplo quando a chegada dos portugueses com aquelas roupas pesadas
E a população que já estava aqui achava que aquilo era o certo a se vestir. E acabou pegando alguns traços da cultura. Podemos falar até hoje o smoking, que é algo de fora. Outra característica do romantismo também foi o patriarquismo, que também foi muito utilizado na literatura, por exemplo, no Brasil, que seria uma sociedade com a família, entre um pai, uma mãe e filhos. O patriarquismo foi muito usado na literatura, tanto pelos romantistas pelo próprio Brasil e também os romantistas fora do Brasil. Podemos falar também sobre o individualismo, que foi uma busca pelas características mais individuais do ser humano, não buscando algo em comum. O que era visto como algo de todos não era tão valorizado como algo sendo seu. O romantismo floresceu na Alemanha, França e Inglaterra como resposta aos movimentos pretendidos pelos iluministas, que privilegiavam o racional e o objetivo. A primeira geração do romantismo é o sentimentalismo e nacionalismo. E tem as características dessa geração giram em torno da pátria, e eles retratavam muito no contexto histórico da pátria deles. O amor na primeira geração do romantismo é íntimo, é ingênuo e é idealizado. Dois dos principais autores do romantismo na primeira geração são Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Oi, eu sou Vinícius e eu vou ler um poema de Gonçalves Magalhães, que foi o principal autor da primeira geração romântica. Para dourar a existência, Deus nos deu a fantasia, quadro vivo que nos fala, dá uma profunda harmonia, como um suave perfume que com tudo se mistura, como o sol que flores cria e enche de vida a natura, como a lâmpada do templo, nas trevas sozinha vela, mas se volta a luz do dia, não se apaga e sempre é bela, a fantasia. A segunda geração romântica no Brasil foi o período correspondente entre 1853 e 1869, denominada ultrarromantismo ou mal do século. Os principais temas dessa frase são morte, amor não correspondido, insatisfação e pessimismo. A segunda fase tem como marco inicial a publicação da obra Poesia, de Álvares de Azevedo, que também foi o principal autor dessa época. Na terceira geração foi evidenciada a igualdade, a liberdade e a justiça. Os seus dois principais autores são Souza Andrade e Castro Alves. A terceira geração também é um marco muito importante, a liberdade, que foi nesse ponto que começou a ter a maior divisão de ideias. Obrigada por assistirem o nosso vídeo. E deixe seu like. Maju e as batatinhas. Vem cá. O lugar é delicado. Você tá com seus cabelos loiros. Puxa É assim, né? Ficha tem cabelo grande. Cabelo de delícia, período de registro. E Você vai filmar aqui, ó. Droga. O romantismo floresceu na Alemanha, França. Outro aspecto importante é a relação com a escravidão. Na Teixeira. Olá. 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 Nós somos do Colégio... O desenvolvimento da literatura brasileira propriamente dita Deixa o like, porque eu quero ponto. Eu não sou obrigada. Eu quero ganhar. Eu sou bem competitiva, vocês não vão querer me ver perder. Só deixa aqui. Se inscreva. O amor na primeira geração do romantismo é... 1, 2, 3 Já. E também podemos ressaltar que seus dois principais autores são Souza Andrade e Castro. Na terceira geração era procurada a justiça, a igualdade. Tá te ligando. Ai, não é Dinda. Oi, Dinda. Oi. Ei, Dinda, joia? E deixe seu like e comente. Abração. Facebook? Pensando? Me curte minha foto. Funciona?
Não. Sim. Odeio isso. Obrigado por assistir nosso vídeo. Deixe seu like. E se inscreva! Chega, tchau! Vai ser isso aí mesmo? Sorry.